No Prevê Saúde de hoje, nós conversaremos com o médico infectologista Dr. Marcelo Pesce. Ele que vai poder falar para todos nós a respeito de como anda o Covid-19. Essa doença que virou uma pandemia e realmente trouxe uma catástrofe muito grande para o mundo todo. Hoje, acabou a pandemia ou não acabou, doutor? Não, a pandemia ainda não acabou. Nós vivemos ainda uma situação de pandemia, o número de mortes no Brasil tem caído, países do leste europeu, mesmo os Estados Unidos, ainda têm mortalidade elevada, então a pandemia não acabou. A situação na África ainda é uma situação incerta, então vivemos uma situação mais tranquila no Brasil, mas a pandemia ainda existe. Eu li relatos recentes de que na Inglaterra e na Alemanha estão pensando em voltar o lockdown. Eles têm tido picos de casos. Na Alemanha foi noticiado ontem, se não me engano, um dia, 2 dias, notificaram muitos casos. Então, nós ainda talvez vamos viver alguns sobressaltos. O que aconteceu no Brasil, porque para a gente estar tendo essa queda tão expressiva, isso deve ter um misto de vacinação, também um tanto de exposição que houve da população, quer dizer, um tanto de imunidade de rebanho, se bem que é uma palavra meio complicada a gente dizer nesse momento, mas certamente isso deve ter algum impacto. A adesão da população à vacinação, também, que é maior do que em outros países, por exemplo, nos Estados Unidos, que tem movimento antivacina muito, muito forte. Essa população que não foi vacinada, a população que está predominantemente acometida pela doença agora. E nós não sabemos ainda o impacto de variantes, Quer dizer, a variante Delta não teve aqui o impacto que teve em outros lugares, mas a gente não sabe o que pode ainda acontecer, Tem uma doença que, como tem circulação viral, e em alguns países, muita circulação viral, e o mundo inteiro está conectado, não só virtualmente, mas em termos de viagem, então qualquer variante pode se disseminar rapidamente. Na Alemanha, pelo que disseram, é que esse pico que deu agora foi porque realmente tiveram várias pessoas que não aceitaram tomar a vacina. Como nos Estados Unidos, você falou que existiu um programa anti-vacinação grande lá, um pessoal que realmente bateu muito em cima disso. Na Alemanha também, por isso tiveram um pico. No estado de São Paulo, parece que 80% da população já teve a primeira dose, já está indo para a segunda dose, e realmente caiu muito o número aqui no estado de São Paulo. Mas isso também faz o pessoal dar uma relaxada, né, doutor? Sim, as pessoas... Nós já tentamos decretar o fim da pandemia. Assim, a população, Quer dizer, assim, do modo geral. Aí tem um aspecto comportamental, tem um aspecto cultural, melhor falando, e tem uma questão, como é que eu vou dizer, em parte das necessidades sociais que nós temos no país. Rapidamente. É muito fácil falar para as pessoas não saírem de casa se eu moro num apartamento confortável, o meu dinheiro está ganho, não é verdade? Então, isso é uma coisa. Agora, imagine, só a título de exemplo, alguém que mora lá numa comunidade, numa favela, lá no Rio de Janeiro, num barraco, com sei lá quantas pessoas em um cômodo, um calor de 40 graus, como é que precisam se alimentar, como é que você vai ficar dentro de casa? Então, assim, só para a gente ter uma ideia que nós vivemos realidades muito distintas numa mesma cidade, a poucos quilômetros. Então, quer dizer, isso dificulta muito medidas de controle. Então, as pessoas estão loucas, assim, desesperadas para decretar o fim disso e voltar. Num país com verão, que no nosso, Quer dizer, assim, economia precisando se refazer, a gente corre o risco de, eventualmente, ter uma ascensão de casos. Acredito que na época de Natal e Ano Novo, onde o pessoal se reúne mais, vai ter aí um pico desta doença. Agora, aquelas pessoas que já foram vacinadas, já tomaram a terceira dose, mesmo que peguem de uma maneira mais branda, né, doutor? A vacina tem mostrado um efeito protetor significativo.
cabe aqui também, peço desculpa, viu, Zé? A vacina Coronavac é uma vacina que foi muito maltratada. Foi a primeira vacina disponível, prestou e presta enormes serviços. Né? Então nós conseguimos isso porque houve capacidade de produção precocemente. Né? Quer dizer, o Brasil começou a vacinar mais ou menos na mesma época que os outros países, né? Quer dizer, comecinho de fevereiro. E isso tem se mostrado altamente eficaz em reduzir a gravidade e a mortalidade da doença. Não, sem dúvida. Nós vimos a Coronavac no Chile. No Chile morreram poucas pessoas e tomaram 100% de Coronavac. Eu acredito que até aliado a isso, nós temos um sistema único de saúde onde tem um calendário vacinal muito bom. E isso também ajudou na hora da vacinação em massa da população. O nosso sistema único de saúde é um sistema único de saúde preparado para vacinar a população. Então isso eu acredito que tenha também ajudado. Mas sem dúvida nenhuma a Coronavac, como você falou, que foi maltratada aí por muitas pessoas que disseram que não era eficaz, não era isso, é o que realmente deu essa alavancada de diminuição de casos aí no nosso país. Sim, depois vieram outras vacinas, todas elas muito boas e todas elas contribuem muito, né? E o que você falou é verdade, quer dizer, ter um sistema único de saúde, o sistema único de saúde é que sustentou e que possibilitou que muitas pessoas sobrevivessem, né? Quer dizer, existem hospitais particulares, tal, mas a gente vê que a grande maioria da população foi atendida pelo serviço público. Né? Então teve muita gente que se dedicou, muitos sacrificaram suas vidas, muitas famílias foram sacrificadas porque profissionais que não podiam voltar para casa. Então existem milhares de heróis anônimos nessa história. O senhor acredita que os protocolos de higiene devem continuar, álcool gel e máscara? Por enquanto, sim. De acordo com as taxas de transmissão, ou seja, nós estamos com taxa de transmissão agora menor que 1. O que quer dizer? Que uma pessoa está transmitindo para menos que uma pessoa. Então a tendência é que isso vai caindo. Enquanto isso continuar, quando a gente realmente mantiver aí níveis de mortalidade diários aí abaixo de 300, abaixo de 100, aí eu acho, no país inteiro, obviamente, aí pode-se começar a pensar em relaxar em níveis, em ambientes abertos e depois pensar em ambientes fechados. O senhor acredita que o fato das crianças terem voltado às aulas presenciais também pode ser um dos fatores que levem a um pico daqui para frente? Com a população adolescente e adulta vacinada, isso é menos provável, porque você tem de alguma forma a cortar. Agora, o que é difícil a gente estabelecer é por quanto tempo alguém fica vacinado, a população mais idosa, né? Mas o que nós temos é o seguinte, quer dizer, as crianças estão voltando às aulas, os professores estão vacinados, os adolescentes estão vacinados, os idosos estão recebendo terceira dose. Então, muito provavelmente o risco de transmissão deve diminuir. E mais, nós estamos vendo que a população infantil vai começar a ser vacinada também, porque a vacina da Pfizer foi aprovada para essa faixa etária, então em breve a gente vai ter condição de vacinar essa população também. Restaurantes, bares, algumas casas noturnas já foram liberadas aí para os frequentadores. Isso também, com certa parcimônia, não vai ter problema. Olha, essa é uma questão que só o passar dos dias vai dizer para a gente. Porque existe uma diferença entre o que se aprova na teoria e o que se faz na prática. Né? Quer dizer, é difícil dizer para alguém olha, você vai para uma festa e vai ficar de máscara. As pessoas não vão ficar de máscara. Deveriam ficar, mas não vão ficar. Agora, se a circulação começar a aumentar e a incidência de casos não aumentar, isso está dizendo para a gente que a vacinação tem sido eficaz. Né? Então, o risco realmente vai sendo pequeno, mas a monitorização disso é fundamental.
O senhor falou que aqui no Brasil a variante Delta não pegou tanto, mas alguns relatos a gente tem visto aí nos últimos dias que alguns casos pontuais, quando se tem um diagnóstico, é da Delta. Sim. Ela tem, a gente não viu essa explosão como aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos, a mortalidade aumentando, quer dizer, tem ocorrido casos, mas assim, a mortalidade caiu bastante. Então a gente não viu aquela explosão que a gente viu em outros lugares. Outras variantes, como a gama, essas coisas, elas devem estar sempre monitoradas, né? Os laboratórios de vigilância têm que estar sempre atentos, né? Certo. Nós vimos também que variou muito quanto à faixa etária cometida pelos casos mais graves. No início, teve muitas mortes de idosos. E depois isso começou a cair bastante. Isso em função dos idosos estarem vacinados ou as novas variantes pegavam mais jovens? O que aconteceu naquele intervalo foi o seguinte: nós começamos a população no começo desse ano, né? De abril, maio, quer dizer... Começou a pegar mais jovens. Mas essa população não estava vacinada ainda. Então, quando a gente começou a avançar na vacinação, a gente viu que despencou, porque a gente deixou, por exemplo, eu falei da Coronavac, porque o que aconteceu aqui no estado de São Paulo? Foi a vacina que foi mais utilizada inicialmente, os profissionais de saúde foram os primeiros a ser vacinados, a gente deixou de ver infecção em profissionais de saúde. Foi uma... Né? Na sequência, a gente começou a ver que a população idosa que já responde mal a qualquer vacina, é uma característica do idoso responder menos à vacinação, mesmo assim, a gente viu a incidência cair e, mais do que isso, a gravidade. Quer dizer assim, a mortalidade e a gravidade da doença. Então, mostrando que a vacinação certamente começou a funcionar. Quando a gente começou a avançar nas faixas etárias, a gente começou a ver a incidência da doença cair, né? A ponto de unidades e unidades serem desativadas, né? A gente vê nos hospitais da cidade desativando as unidades de atendimento para a Covid, né? Marcelo, você hoje, passado quase que 2 anos aí da doença, da pandemia, você acha que a nossa política pública errou em alguma coisa? A vacinação primeiro no idoso foi realmente assertiva ou deveria ter sido feita primeiro nos jovens? É difícil a gente falar de erros, né? Assim, quando existe uma pandemia, eu imagino a pressão que existe sobre o gestor, né, de diversos setores. Quer dizer, você vai travar a economia, é dinheiro que deixa de entrar no caixa, famílias que... desemprego. É muito complicado você fazer a administração disso tudo, né? O que eu observo, assim, pelo menos aqui no estado de São Paulo, é que houve aparentemente uma coerência. E, pelo amor de Deus, eu sou apartidário, tá? Não tenho vinculação política. Então, assim, mas eu percebi assim, que houve uma certa coerência em administrar essa situação. Por quê? Se há mais circulação de pessoas, há mais contágio. Se há mais contágio, há mais casos, e isso gera pressão sobre o sistema público. Ah, mas fizeram hospital de campanha antes da hora. Ninguém sabia o que poderia ser. Nós vimos a Itália, o que aconteceu na Itália. Nós vimos algumas cidades, como Manaus, faltando oxigênio. As pessoas morrendo de falta de ar, literalmente. Então, certamente houve algum erro aqui, não dá para a gente dizer, mas eu acho que, no geral, as coisas foram bem. Vacinar os idosos, essa era a população mais vulnerável, né? E realmente era necessário, já que não havia vacina para todos, começar por aí.
me parece ser quer dizer, começaram pelos profissionais de saúde, né, que eram quem deveria atender, e essa população já imediatamente já sendo atendida quase simultaneamente. Eu realmente falo isso porque você trabalhou no front aí, e hoje é mais fácil da gente conseguir fazer uma análise, né, do que foi certo e o que foi errado. Mas você tem toda a razão. Numa fase de pandemia, o que a gente deveria ter feito, a gente fez. O que o serviço público de saúde poderia fazer, fez. Mas hospitais de campanha antes do tempo. Mas nós estávamos copiando o que estava acontecendo lá fora. Nós não queríamos que acontecesse aqui. Exato. E entrou em colapso. Em alguns momentos, o serviço público de saúde não tinha mais leitos de UTI. Né? Mesmo fazendo tudo o que fizeram, realmente você tem razão. Era o que tinha para o momento, o que podia ser feito foi feito. Hoje, analisar fica fácil até, né? Poderia ter sido assim, mas que para o momento o que poderia ser feito foi feito, foi. Eu acho que a gente tem mais do que se orgulhar, muito mais, né, do que o contrário. Teve muita gente, assim, eu vejo muitos secretários de saúde competentes, assim, muita gente boa trabalhando, administrando a situação, empenhado, sabe, em fazer o melhor. Teve desvio. Você vai encontrar esse tipo de coisa, isso é inevitável. Essas deficiências elas vão aparecer nessas horas. Mas acho que tem muita gente boa, acho que muito mais do que jogando a favor e fazendo coisas bem feitas do que o contrário. Você acredita que a vacinação em criança também deva ser feita rapidamente e isso vai trazer um benefício muito maior também? Assim que for aprovada a vacina para crianças, é necessário. Assim, as crianças elas têm menos probabilidade de complicar, de ter doenças sérias como tem com o adulto, mas não quer dizer que não aconteça. Acontece. Esses casos eles começam a aparecer à medida que há mais contágio. E a vacina é um modo eficaz, simples de você prevenir e resolver isso, né? O risco da vacina é muito menor do que o risco de complicação. Eu costumo dar o seguinte exemplo, né? As pessoas que falam contra isso, eu não tenho nenhum problema com isso, porque todo mundo sabe que eu tenho clínica de vacina, eu não tenho problema nenhum com isso. Eu digo o seguinte: a gente pode ficar seriamente ferido ou morrer porque a gente está com o cinto de segurança, ou seja, o cinto de segurança pode matar a gente? Pode. Pode ferir gravemente? Pode. Alguém deixa de usar cinto de segurança? Não. Ou seja, assim, a gente pode ter problema com a vacina? Claro que pode ter, mas os benefícios são inegavelmente muito maiores. Né? Então, não dá para a gente hoje, em sã consciência, dizer que não é para tomar vacina. Principalmente numa situação dessa, e vendo o resultado que a vacinação trouxe, né, para um país que tem essa cultura e que passou a vacina em larga escala. Quer dizer, ir contra isso não dá nem para a gente nominar, entendeu? Assim, é algo fora de... não tem cabimento. Na verdade, é uma imbecilidade achar que a vacinação não é a causa dessa melhoria toda da nossa pandemia. Nesses últimos anos, o que mudou no profissional que tratou lá no começo para o profissional agora? A sua maneira de enxergar o paciente, o que mudou? Ele está com um problema pulmonar. Não, não é um problema pulmonar, é um problema vascular. Hoje, o que o profissional que lida com isso tem de consciência diferente do que tinha lá no início? Quais são os medicamentos que hoje realmente são eficazes, além da vacina? Olha, a gente aprendeu muito. Aquilo que funciona, aquilo que pode funcionar, aquilo que não, modos de prevenir, como acompanhar o paciente. E a gente vê o seguinte, que o que faz diferença
é o comprometimento da equipe. E aí o comprometimento, ele vai do profissional da limpeza, passa pela equipe de atendimento, tem o setor administrativo, a direção do hospital. Então, quer dizer, é aquela sensação de que está todo mundo remando para o mesmo lado, né? Isso, eu acho que é o que motiva as pessoas. Isso vale muito mais, sabe, do que o que você vai ganhar por aquilo, entendeu? Né? E você vê que isso faz diferença, né? Um paciente que fica ali 30, 40 dias entubado, aí ele sai, dali a um tempo ele está andando, sabe, está voltando à rotina, está voltando. Aí ele ficou com uma escara enorme, aí você precisou do cirurgião plástico que foi lá, fez aquilo, precisou de um vascular que no momento certo interveio, sabe? E por aí vai, outros tantos profissionais que... Então, é quase que mágico, né? E isso é o que comove, que mobiliza a gente, e é um aprendizado que não tem assim, como descrever, sabe? Só quem um aprendizado de guerra mesmo. Exatamente. Parecíamos que estávamos em guerra. Era uma situação bem parecida com essa mesmo. Você percebia que tinha alguns pacientes que iam bem até um determinado momento e de repente dava uma virada e partia para o outro lado? Olha, a gente assim teve situação de perder alguns pacientes tentando fazer tudo. Alguns colegas nossos, até muito fortes, vinham, de repente desandavam. E tinha pacientes que ficaram ali um tempão e aí saíram, né? Então, a gente foi aprendendo a lidar também, né? Quer dizer, uma coisa é a gente lidar com isso lá em março, abril, maio do ano passado e lidar com isso hoje, né? O que fazer no momento, sabe? Quer dizer, depende também muito do momento que o paciente chega. Atender o paciente mais precocemente, a gente tem um tempo para... você consegue avaliar melhor, você consegue intervir para reduzir a inflamação, para conter esse processo inflamatório. Se precisar de antibiótico, que momento que a gente vai fazer isso, né? Hoje tem alguns instrumentos a mais que a gente não tinha no começo, né? Alguns medicamentos, como o Remdesivir, que você pode utilizar em algum momento preciso. Chegamos até a utilizar alguns instantes soro de convalescente. Então, quer dizer, e tudo aqui, algumas dessas estruturas foram todas assim, caboclas, entre aspas, criadas aqui no nosso meio. E felizmente, boa parte delas funcionou, ajudou bastante. Sim. De uma maneira geral, você acredita então que a saúde pública no país e o nosso país passou por um momento extremamente difícil, mas passou bem? Olha, é o seguinte, o Brasil é um país assim, de muitas deficiências. E é claro que essas deficiências iriam aparecer nesse momento. Mas também mostrou que os investimentos, a gente dispõe de profissionais bem formados, que conseguiu, de alguma forma, que alguns profissionais que não estavam habilitados para isso aprenderam rapidamente e souberam lidar com isso. Conseguiu colocar recursos, né, à disposição. O fato de ter um sistema de saúde, um sistema único de saúde, né, para atender a população, isso foi de muita valia. Institutos nossos, como a Fundação Oswaldo Cruz, o Instituto Butantan, que conseguiram... Havia um corpo técnico e um parque tecnológico capaz de absorver e de produzir vacinas. Então, tudo bem que nós não estamos no patamar da Holanda, da Alemanha, mas nós também não estamos, até como alguns vizinhos nossos,
né? Então acho que a gente, assim, tenho que mostrar, sabe? Eu acho que a gente tem do que se orgulhar, temos muito para caminhar, mas eu acho que nós conseguimos fazer uma lição de casa razoável. Bem feito. O senhor acredita que daqui para frente essa pandemia vai se tornar algo perene e a cada 8, 10 meses nós vamos ter que tomar a vacina para sempre? Eu não consigo fazer uma previsão. Né? Por enquanto, nós estamos vendo que acho que é pouco tempo ainda, né? Com o modo como isso está ainda em alguns cantos, em alguns lugares do planeta, vai ser difícil a gente dizer se alguma variante e tal. Mas o fato de ter novos medicamentos chegando para agir nas fases iniciais, ou seja, a vacina e outra coisa, existem tecnologias que nós vamos ver que começaram a ser desenvolvidas agora, como nanoanticorpos, que num prazo aí de 10 anos nós vamos ver uma revolução em medicina para tratamento de outras doenças, né, como vários tipos de câncer, outras coisas, que a gente não acredita. Quer dizer, antes da pandemia, a gente não tinha, a bem dizer, na prática, vacina de RNA mensageiro que nós estamos usando hoje, vacina de vetor, nessas vacinas como, por exemplo, a AstraZeneca e outras. Quer dizer, são tecnologias que elas não estavam, a bem dizer, disponíveis assim para a grande população. E nós estamos vendo isso acontecer, quer dizer, como é que isso funciona, os efeitos colaterais disso, quer dizer, se você for ver, em menos de um ano, nós estamos com essas 3, 4 tipos de vacinas prontas, institutos do mundo inteiro trabalhando, e outras tantas que estão para sair, né? Então, eu acho que assim, que tem sido um trabalho assim, estimulante a gente ver que tanta coisa acontecer em pouco tempo, apesar de todo o sofrimento, tá? Assim, foi muito sofrimento. Lógico, houve uma politização desta pandemia desastrosa, vergonhosa, e que, como você falou, nós aqui embaixo remando tudo para o mesmo lado e lá em cima eles batendo na cabeça. Sabe, mas de uma maneira geral, valeu, todo mundo conseguiu fazer aí um bom trabalho e passamos a fase pior. Eu acho que nós aqui do andar de baixo, acho que nós conseguimos dar uma lição de civilidade, sabe assim, né? E a gente viu que o que mais me estimulou foi trabalhar assim, sabe assim, eu via lá no hospital aqueles fisioterapeutas, sabe? Todo mundo enfermeiros, os colegas, médicos, o pessoal da limpeza, sabe? Todo mundo trabalhando horas, dias e horas, profissionais assim que viravam, vi colegas virar praticamente 60 horas de plantão, né? E ali, firme, sabe? Então, é emocionante, é uma coisa que não dá para descrever. Marcelo, eu acho que nós tenhamos falado aí de uma maneira bem clara, mas eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o nosso telespectador acerca desta pandemia. Olha, assim, a pandemia não acabou, acho que o cuidado ainda precisa, ele existe. É importante que as autoridades sanitárias elas estejam realmente conectadas, né, e ligadas nos indicadores, né, nos números. Muitas pessoas perderam seus parentes, alguns ficaram sequelados. Teve muito sofrimento, mas teve muita gente que adoeceu e voltou para casa, está viva, e famílias conseguiram se reconectar, né, e estar aí novamente vivendo suas vidas. Eu acho que a gente tem que acreditar na gente, acreditar que é possível vencer, né? E eu acho que
maior lição dessa pandemia é que a gente precisa, antes de tudo, crer, ter fé até o último instante. Eu acredito que foi uma lição para todos nós, como você falou, e o engajamento do andar aqui de baixo é que realmente acabou fazendo a grande diferença. Sim. Junto com a vacinação, sim, lógico. sim. A vocês que nos assistiram, muito obrigado ao Dr. Marcelo. Fica aqui o convite para que na semana que vem estejamos juntos aqui para mais um Prever Saúde. Tchau.